Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da atualidade. Vamos abordar uma questão que envolve inovação, pioneirismo, programação voltada para todas as camadas. Mas vamos falar sobre um ano de sucesso, de realizações, de aceitação integral de uma proposta nova. Vamos falar sobre rede, escola de governo, no contato que é mantido pelos nossos convidados com o telespectador, para levar a informação, o esclarecimento e, acima de tudo, fazer com que aquele que acompanha este programa, da sua casa, de qualquer lugar, possa formar a sua opinião também. É para a massa crítica que o Democracia dirige o seu espaço hoje e as intervenções dos nossos convidados. Por isso, trazemos aqui à TV Assembleia Jorge Branco, diretor-presidente da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, Sandra Bittencourt, diretora de Educação e Formação da Fundação de Desenvolvimento Humano do Rio Grande do Sul, Rede Escola de Governo, Fundação de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, José Vicente Tavares, coordenador do Grupo Violência e Cidadania da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Jorge Branco. Bom, eu agradeço muito a oportunidade, Batista Filho, de estar aqui conversando com todos que nos assistem. Nós estamos agora dia 23, o governador vai receber no Palácio Piratini nossos parceiros, colegas, como aqui o professor José Vicente, para a comemoração deste um ano do projeto. Trata-se de um esforço do governo em enfrentar o tema da reconstrução da capacidade operacional do poder público, da reconstrução das ferramentas de gestão do Estado, onde o tema formação ele é chave. Claro que nós não podemos falar em criar e dotar o Estado de maior eficácia, de maior transparência, apenas tratando de formação dos servidores. Mas, com certeza, sem tratar desse tema, nós não poderíamos falar. Nós constituímos aqui, sob a coordenação direta da diretora Sandra Bittencourt, nós constituímos este programa ao longo do ano de 2011. Trata-se de uma forma inédita de organização, porque não é só o governo do Estado, ou seja, o Poder Executivo agindo diretamente, mas nós buscamos nas universidades gaúchas amparo para que a gente pudesse construir um processo de sinergia entre os recursos intelectuais, financeiros do Estado e estes mais de um século de ensino e pesquisa que as universidades gaúchas, em especial a nossa Universidade Federal, tem. Nada justificaria o Estado investir em algo que seria concorrente àquela capacidade imensa, esse patrimônio intelectual e cognitivo que tem na nossa universidade, tanto as públicas quanto a estadual e todas as universidades federais, quanto as universidades comunitárias que foram construídas pelas comunidades, pelas regiões e que são também, de um modo ou de outro, resultado do esforço público, resultado do dinheiro público, resultado da sociedade. Esse modelo é inédito no país. Estamos colocando, através dessa articulação, este conhecimento das universidades a serviço dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, também das prefeituras. Já são 94 prefeituras que neste um ano trabalharam conosco. E a nossa escola de governo também reconhecendo que não é só o servidor público, ou seja, aquele profissional com vínculo funcional com o poder público que produz políticas públicas, produz ações públicas, mas também milhares de pessoas, cidadãos sem vínculo funcional, mas que atuam em conselhos de direitos, atuam em organizações não governamentais, também produzem políticas. Então essa escola de governo do Rio Grande do Sul também está aberta aos agentes sociais. Sandra Bittencourt, tudo bem, Sandra? Olha, tudo bem, cumprimentos aí aos nossos telespectadores, me sinto muito honrada que está com a tua condução, lá do professor José Vicente Tavares, né, com o Jorge Branco, que tem, enfim, comandado este nosso projeto inovador, e a gente pode considerá-lo assim inovador, porque tem vários diferenciais, né, no próprio formato, na filiação teórica que tem e nos conceitos com os quais trabalha. Então, a Rede Escola de Governo, como bem colocou o Jorge, partiu, né, até de uma missão, de uma ideia discutida com o governador Tarso Genro, de uma outra lógica,
né? Não criarmos uma escola convencional, não criarmos uma nova estrutura, mas acessarmos esse patrimônio, né, intelectual de conhecimento que temos aqui no Rio Grande do Sul, fazendo parcerias, então, com as instituições de ensino superior, né, públicas e sem fins lucrativos, mas também considerando outros saberes, o saber que está dentro do serviço público também, essa, né, experiência vivenciada pelos servidores que também constroem, né, esses saberes. Portanto, começa, né, esse primeiro diferencial no formato, na conceituação teórica, no sentido de que não acreditamos que pudéssemos importar ferramentas da iniciativa privada e aplicá-las no Estado, desconsiderando um papel social que o Estado tem e deve ter, né? E por isso me satisfaz muito a gente estar conversando sobre esse projeto num programa que se chama Democracia, porque entendemos que tem tudo a ver, né, com uma concepção de democracia no sentido de que se legitima um Estado que é permeável ao diálogo, à transparência, à atenção, né, às demandas da sociedade. Então, é nesse sentido que a gente busca a formação, uma formação integral, que seja inclusiva, que seja descentralizada, que chegue a todo o Estado, a todas as carreiras, né, a todos os servidores administrativos, ou enfim, mais da operação. Então, são vários pontos assim que nos orgulhamos muito de conseguirmos chegar no primeiro ano com resultados significativos, né, e materializando essa ideia. E até já fazendo um gancho com o professor José Vicente Tavares, que, enfim, a Universidade Federal foi uma parceira de primeira hora, inclusive nos deu segurança e ânimo para investirmos numa rede que é complexa, né? Não é fácil a gente, né, conseguir fazer uma mediação, juntar instituições com, enfim, com históricos diferentes, com características diferentes, mas encontramos um grande apoio, né, na Universidade Federal e na área do professor José Vicente Tavares, que claro, é uma área, né, a área de segurança pública, né, aqui no Estado é sempre um desafio. E a gente chega com vários méritos, assim, no sentido de que a própria trajetória do professor, o próprio acúmulo que a gente encontra, né, de pesquisa e de conhecimento nessa instituição, mobilizou toda a área para construir conjuntamente um curso, porque a gente não encomenda cursos, a gente ao longo do programa vamos explicar um pouco a nossa dinâmica, mas a gente constrói, né, processos de formação junto com os servidores, com as áreas, né, do governo e junto com a instituição de ensino. Então, o fato de termos, né, o professor, para dar um exemplo de um dos programas de formação, né, serão 30 instituições, depois a gente pode dar os números, 29 programas de formação até agora já temos. O exemplo da área da segurança foi bem esse, a gente conseguir fazer com que a área toda, ou seja, a academia da Brigada Militar, Academia da Polícia Civil, a Escola do IGP, a Escola da SUSEP, a própria segurança, sentassem conjuntamente para planejar quais são os caminhos, né, para a formação, para que as políticas públicas sejam melhores e consigam atender às demandas da sociedade e do cidadão. Então, esse é muito o espírito da escola e ele se materializa muito, por exemplo, nesse projeto. Por uma satisfação estar com o professor aqui do lado. E ao longo a gente vai conversando, detalhando mais para o público, assim, como é que a sua escola já está funcionando. Com mais de 5.000 alunos a gente já tem contabilizados nesse primeiro ano. Professor José Vicente Tavares. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer essa oportunidade, eu queria trazer a palavra do reitor Carlos Alexandre. Para a Universidade Federal é uma honra e um desafio poder participar dessa escola de governo. O que temos certamente em comum é um esforço de melhorar a capacidade do Estado de incluir pessoas, né, de incluir diversos saberes numa relação muito dialógica. E para a URGS é uma oportunidade, inclusive, de nós oferecermos professores, um conjunto de professores de distintas gerações, né? A URGS é hoje toda uma nova geração de professores, de diversas áreas de conhecimento. E nessa área da segurança pública, nós temos tido, talvez há cerca de 20 anos, um diálogo muito produtivo com as organizações de segurança pública do Estado e do Brasil também. Então, para nós é um desafio, né, enfrentar essa nova etapa, já dentro de uma perspectiva de não só formar quadros do Estado, mas também aprender muito
com a vasta experiência que essas pessoas têm, eu acho que isso pode ir no sentido de nós aprofundarmos as concepções de uma democracia, de uma cidadania que possa ser realmente inclusiva. São 30 instituições de ensino superior. É uma elasticidade. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul certamente tem essa posição preponderante. Está aqui exatamente por isso, nessa interlocução com o telespectador, para trazer a informação que todos nós desejamos receber. Existe, no primeiro momento, alguma resistência à implantação de projetos, de programas desta natureza? Não existe uma cultura arraigada de que a novidade assusta, ou todos entendem ser esta uma exigência dos nossos tempos? Olha, existe sim essa cultura, a novidade assusta efetivamente, porque nós falamos aqui de uma novidade como disse a Sandra e o professor José Vicente, do conteúdo, mas também é uma novidade institucional, também é uma novidade administrativa. Operacional. Então, estamos e continuamos aqui convencendo os órgãos de controle, debatendo, sempre discutindo a regulamentação, a operacionalidade, porque nós estamos, na verdade, demonstrando na prática um conceito e uma interpretação sobre o poder público que alarga a ideia de público. Nós estamos demonstrando que as instituições de ensino, ainda que não sejam só as estatais, como a PUC, como a Universidade de Santa Cruz, a Universidade de Caxias do Sul, de Juí, são universidades também de interesse público. Portanto, elas compõem uma dimensão na estatal do interesse público. Esse desafio e esse enfrentamento, ele também precisa, portanto, ser moldado do ponto de vista administrativo. Nós formamos, por exemplo, um comitê técnico pedagógico, onde esse comitê é composto por todas as instituições de ensino. Nós convidamos também os órgãos, núcleos, centros, escolas, como a Academia da Brigada e da Polícia Civil, que a Sandra citou, para compor, onde a ideia ali é que a gente discuta os caminhos pedagógicos que a gente terá que necessariamente trilhar. Nós estamos, então ele é ousado, ele é inédito sobre vários ângulos, e ele tem um grande objetivo. Está claro que é preciso desenvolver metodologias, tecnologias, conhecimento, e por isso na Escola de Governo nós falamos em uma pedagogia da gestão pública. É necessário conhecer com a iniciativa privada, conhecer com o passado, com o Estado como se organizou na década de 50, 70, mas é necessário, absolutamente necessário, a gente passar a desenvolver metodologias, regulamentações, técnicas de gestão adequadas a uma sociedade democrática, a um Estado que cada vez mais precisa atender direitos, a uma sociedade que cada vez mais se mobiliza, cria protagonistas, cria, portanto, direitos que há 20 anos não eram ouvidos ou sequer eram imaginados. Hoje nós falamos de direitos não só à escola, à saúde, à educação, mas falamos de direitos a um conjunto imenso de setores sociais, pessoas com vários problemas conjuntos na área de saúde, na área da educação, das suas opções culturais, enfim, todo cidadão e todo grupo de cidadão tem um direito, e a esse direito tem que necessariamente corresponder uma política pública aplicada. Esse também é o desafio. Então nós também enfrentamos a dúvida, enfrentamos às vezes o pessimismo, claro, mas eu acho que com a contribuição de vários órgãos do Estado, com a contribuição de vários setores, vários técnicos, desde a Secretaria da Fazenda, a Procuradoria do Estado, o próprio governador diretamente, o governador Tarcísio Genro trata do assunto, ele trata com uma extrema prioridade, além do programa fazer parte dos 87 programas prioritários do governo, em especial este, o governador tem tratado pessoalmente, debatido, feito sugestões, feito críticas. Então nós estamos muito confiantes na solidez do projeto, um projeto que ainda está em construção, que ainda inconcluso, mas que traz para dentro do Estado a força e a trajetória dessas universidades. É evidente que a articulação entre governo e universidades é fundamental
para superar não apenas essas dificuldades que residem no comportamento das pessoas, mas principalmente as dificuldades que surgiram num período em que, lamentavelmente, na América Latina, foi diferente do restante da Europa, para exemplificar a América do Norte, em que não houve nenhum avanço do ponto de vista tecnológico e, acima de tudo, da filosofia. Nós tivemos um período de repressão, de obscurantismo, que traz as piores consequências, entre estas a resistência ao novo, como se fosse uma etapa de superação ou capaz de desalojar aqueles que realizaram um processo nos anos 60 e 70, você não pensa assim? Eu compreendo que, claro, a gente encontra um conjunto de valores que ainda compreendem, de um lado, eu acho que é importante a gente tocar nisso, esse talvez seja um espaço bastante adequado. Talvez exista uma síntese na sociedade de que o serviço público é ineficiente e que o servidor público ele é alguém que tem benefícios, né, privilégios. É um acomodado privilegiado, o enfoque errado, mas pensa a assim. Outros trabalhadores. Enfim, os números, as pesquisas, a nossa vivência, né, nos dizem o contrário. Né? A gente encontra uma máquina pública que, de fato, não tem o acesso necessário à tecnologia, que não se preparou, não desenvolveu suficientemente a sua inteligência para conseguir dar conta, né, de novas demandas, de novos arranjos, inclusive né, jurídicos, institucionais, que são necessários para atender o que a sociedade, né, necessita. A gente tem um Estado, né, burocrático, weberiano, né, para usar talvez, né, o conceito da ciência política, que ainda se organiza em caixinhas de burocracia que tenta dar conta de uma vida que funciona de um modo distinto hoje. Ouvindo os servidores também, a gente fez uma opção na escola de formular e fazer e formular. A gente não ficou muito tempo formulando todos os conceitos, respondendo a todas as perguntas, mas partimos para a constituição da rede e, a partir daí, né, ir dando soluções, avaliando, sistematizando a nossa prática. Então, a gente tivemos alguns instrumentos, assim, como fazer a escuta, né, dos servidores. A gente fez uma primeira pesquisa, né, com auxílio, com a consultoria da Fundação Getúlio Vargas, fizemos uma pesquisa qualitativa, com grupos focais, para compreender a percepção, né, desses servidores quanto ao seu papel, né, como servidor público, os desafios, os limites, constrangimentos que eles têm também em conseguir exercer a sua função e, portanto, qual é o papel da formação para isso. E estamos agora, nesse momento, inclusive, disparando, né, uma pesquisa quantitativa, né, para ao redor de 60 mil servidores públicos que estão na base de dados. Justamente para conseguir vislumbrar alguns caminhos. E os primeiros resultados que a gente teve apontam para isso. O servidor, ele não quer apenas treinamento, não quer apenas saber exercer aquela função com aquela ferramenta, ele quer compreender o seu lugar nessa cadeia produtiva de políticas públicas. Né? Ele quer ser ouvido e ele quer entender a dimensão e a importância do seu trabalho. Porque senão, de fato, fica muito compartimentado, fragmentado e reduzido. Ele quer ser um ente ativo. Exatamente. Então, isso fez com que nós organizássemos a nossa grade de ofertas, né, de formação, não baseada nas técnicas de gestão, que são importantes, estão presentes e são profundamente necessárias, mas elas se organizam pelos desafios que o Estado, né, precisa enfrentar e pela política pública aplicada que precisamos nas diferentes áreas. Então, nós temos aí nossos programas de formação, né, por exemplo, gestão de políticas públicas de gênero e igualdade racial. Né? Claro que esses alunos, a gente está fazendo esse curso em parceria com a PUC, e tivemos um curso de extensão e outro de especialização que está em andamento. E claro que todos esses alunos aprenderão as diferentes técnicas de gestão, elaboração de projetos, gestão de orçamento, todas essas coisas. Mas, sobretudo, compreender como se formula essa política, como se monitora, como se escuta a sociedade para fazer isso, como se percebe lá os resultados, né, no final. Ou seja, é um tipo de formação, e por isso a gente
Processo de sensibilização de duas vias, não é isso? Exatamente, é um tipo de formação que ele é inclusivo e ele leva autonomia, tanto do servidor, né, quanto da sociedade para fazer suas demandas, cobrar e fazer também a sua avaliação. Então, é um processo o tempo todo que necessariamente nos obriga ao diálogo com as instituições de ensino, com os órgãos do governo, com os servidores e com a sociedade. Dá trabalho, mas também é muito satisfatório. É esse exercício democrático do diálogo permanente, não é, professor? Me parece que a grande novidade, acho que, desse projeto é exatamente ter uma concepção de educação na qual se inclui, evidentemente, o treinamento para habilidades específicas e tudo, mas é preciso perceber que esse servidor público, ele tem, e ele necessita e exige uma concepção educacional dos diferentes processos, né? No nosso caso, que vamos trabalhar sobre segurança pública, é cada vez mais imperioso que a concepção educativa desse profissional seja realçada. Haja visto que é uma das grandes questões sociais mundiais atuais, as pessoas querem sentir-se seguras, querem sentir-se bem no seu cotidiano, e há todo um movimento de transformação da concepção de como um profissional de segurança pública deve ser educado no mundo contemporâneo. É uma discussão já brasileira, né? Nós fazemos parte da Rede Nacional de Altos Estudos de Segurança Pública, que formamos há uns 10 anos atrás, e é também uma discussão mundial. Hoje a ONU trabalha com o conceito de reforma do setor de segurança em diferentes países, e muito com essa ideia de que nós precisamos mudar o paradigma desse setor do Estado. Em função de uma alteração de demanda, né? Exato, porque a sociedade tornou-se mais complexa, as comunidades são cada vez mais diversas, e nós precisamos passar de uma concepção de força para uma concepção de serviço público em segurança. E nós tivemos uma surpresa muito grande, né, a professora Lígia Madeira, que participou da seleção por nós, de que, escutando os candidatos, e foram muito mais do que tínhamos capacidade de atender, muitos compartem esta ideia de que é preciso um novo conceito nesta ideia de prover um serviço que dê tranquilidade ao cidadão e à cidadã, sem preconceito, sem discriminações, mostrando que, entre as várias funções do Estado moderno, a função de segurança tem que ser orientada pelo conceito de cidadania e, portanto, nós precisamos passar a uma ideia de serviço público em segurança. Iniciando com o respeito humano. Certamente, direitos humanos. Certamente. Eu acho que as ideias de direitos humanos, de respeito à diversidade, que inclusive nós vamos discutir tecnologias policiais, né? Há uma discussão mundial e brasileira de que é possível se garantir a tranquilidade da população sem que haja risco de vida, nem para o agente, nem para as pessoas. E há uma abordagem multidisciplinar, como nós pretendemos dar nesse curso, ela vai fornecendo elementos para que as pessoas possam refletir, não só sobre os conteúdos, mas também refletir sobre a sua própria prática. Eu acho que um dos formatos interessantes do curso é que ele é ao longo do processo de trabalho. As pessoas continuam trabalhando nos seus lugares e 2 ou 3 vezes por semana elas vêm e refletem. Então, é uma reflexão sobre a prática e é uma prática um espaço de autoanálise. Um espaço de autoanálise, que muitas vezes no dia a dia a gente tem dificuldade. Então, eu acho que esse tipo de oportunidade para a universidade é muito mais do que o ensino, mas é uma aprendizagem dialógica e que certamente nós poderemos construir. Eu acho que o Estado do Rio Grande do Sul tem toda essa capacidade de construir um novo modelo de segurança que nós temos denominado de segurança cidadã à sociedade brasileira. O grande mérito aí está no fato do Estado do Rio Grande do Sul reconhecer hoje a necessidade dessas modificações profundas de natureza comportamental. Eu gostaria de pegar aqui a deixa do professor, porque e de forma muito simples demonstrar e justificar a existência de um programa em investimentos que já chegam a 7 milhões de reais, o governo do Estado, na escola de governo, de dinheiro público. Nós precisamos de um novo modelo de segurança porque o anterior se tornou ineficaz.
independente do nosso juízo de valor sobre o anterior, não precisamos nem debater isto, mas ele se tornou eficaz. Isto acontece com várias partes, com várias frentes do poder público. O seu modo de fazer, os seus conceitos, suas técnicas, tornaram aquela política ou ineficaz ou pouco eficaz. E um Estado, numa sociedade tão complexa, que trata hoje de arranjos econômicos que eram impensáveis há 20 anos atrás. Nós não falávamos há 30 anos atrás em petróleo e gás no Rio Grande do Sul, por exemplo. Hoje nós precisamos debater esse assunto no Brasil, ele é uma pauta brasileira, uma pauta gaúcha também, e há no Estado políticas públicas para incentivar essa cadeia produtiva, há especialistas capazes de pôr de pé essas políticas públicas. Bom, o Estado precisa produzir essas novas políticas, esses novos especialistas em temas novíssimos, precisa reformar temas antigos. Então nós estamos falando de algo que, no geral, ficou dissociado, que é democracia e eficiência, ou democracia e eficácia. Nós precisamos falar de um Estado democrático, onde a sociedade ela interfere nos rumos do Estado, ela demanda políticas públicas, mas nós não podemos nos contentar com transparência, contentar com participação, é preciso ter efetividade e resolutividade. Para isso é preciso uma reforma administrativa, uma reforma organizacional, que coloque o Estado e o poder público, este modelo weberiano, mas weberiano seria uma injustiça com Max Weber. Esse modelo burocrático das caixinhas, como disse a Sandra, num outro modelo organizacional, onde a formação é fundamental, é vértebra desta reforma democrática, reforma em favor da eficientização que nós temos que buscar. Então, essa ideia que o professor bem falou, de hoje uma nova política e novas técnicas de segurança, valem para quase todos os temas. Hoje nós falamos como falar em desenvolvimento do Rio Grande do Sul sem falar em desenvolvimento regional. Impossível. Nós estamos chegando ao final do primeiro momento do Democracia, quando falamos sobre a rede escola de governo, que chegou na hora certa, que realizou um ano de trabalho profícuo, que está aí para servir não apenas àqueles que estão ligados por carreira ao Estado, mas também a todos aqueles que têm interesse em ver o Estado retomar o seu desenvolvimento. Isto não acontece de forma alguma sem que haja adequação ao momento, à exigência da tecnologia, da inovação, do avanço. Nós voltaremos em seguida com Democracia e esperamos, no segundo momento, dar esta fórmula de eficácia, de democracia.